Você que está em casa, você que está aí acompanhando pela internet, abra comigo a sua Bíblia em nome de Jesus. Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Glórias a Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque o Espírito de Deus é quem te trouxe nessa noite para esse lugar. Deus tem algo novo para ministrar ao meu coração e ao seu coração. Enquanto houver graça, haverá esperança. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 9. 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 9 apenas. Amém? Graças a Deus, seja bem-vindo. Deus está conosco nessa noite e tem uma palavra para liberar sobre a nossa vida. Estou feliz por ter você aqui participando desse culto ao vivo, né? E que nós estamos fazendo somente online, não temos culto presencial hoje, né? Mas eu tenho certeza que, ainda que seja aí online, Deus falará ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oremos sobre a palavra do Senhor. Jesus, o Senhor é poderoso. Quando o Senhor quer falar às nações, quando o Senhor quer falar às pessoas, o Senhor ministra ao coração de quem quer que seja. Ó Deus, eu não quero aqui tocar nesse alimento que veio dos céus para saciar o espírito ao nosso espírito, a nossa alma. Que essa palavra, Deus, possa ir de encontro a corações. Que através dessa palavra nós sejamos fortalecidos, renovados, alimentados, em nome de Jesus. Que o Senhor possa viver em nós, que o Senhor possa ser glorificado em nós, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu não me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Talvez a sua tradução bíblica esteja um pouco diferente, mas eu quero me ater principalmente ao verso 9, que diz: a minha graça é suficiente, ou seja, a minha graça te basta, em algumas traduções. Amém? Então, a graça de Deus, ela está manifesta para nossas vidas. Eu estava hoje meditando ao Senhor, falando, conversando com o Espírito Santo de Deus, que é uma honra para nós, uma glória para nós poder conversar com o próprio Deus. Deus nos deu esse livre acesso para falarmos diretamente com Ele, através de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, por muitas vezes nós falhamos, por muitas vezes nós pecamos, por muitas vezes eu e você fazemos coisas, dizemos coisas, cometemos pecado, em que muitas vezes nós nos arrependemos depois. E que bom que nos arrependemos, porque há a oportunidade de recomeçar, sabe? E talvez eu estou falando com você que já desistiu em algumas áreas da sua vida. Talvez eu estou falando com pessoas que estão casados, mas já desistiram do seu casamento. Acontece isso, pastor? Claro que acontece. Pessoas que estão vivendo uma vida conjugal de fachada já não sentem mais alegria, prazer de estar do lado daquela pessoa, mas estão vivendo esse casamento de fachada. Estão vivendo uma vida, sabe, de tristeza, de angústia, de sofrimento. E Deus te trouxe perante essa pregação para ministrar o meu e o seu coração e dizer para nós:
Deus não preparou uma vida de sofrimento, de tristeza, de angústia para nós. Irmãos, o apóstolo Paulo estava diante dessa situação, dizendo para Deus: Senhor, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me gloriei, porque a revelação do que o Senhor me deu foi muito profunda. Porque Paulo talvez no momento estava se ensoberbecendo por conta de quão grandes coisas o Senhor entregou para Paulo. E às vezes nós somos assim, irmãos, sabe, muitas vezes o Senhor permite que nós sejamos em algum momento podados como uma planta, como uma árvore é podada. A palavra do Senhor também vai dizer para nós, no livro de João, capítulo 15, se eu não me engano, que a árvore boa, ele poda para que dê mais fruto ainda, mas a árvore má ele corta e lança no fogo. Amém? Então, em algum momento o Espírito Santo vai nos podar, em algum momento o Espírito Santo de Deus vai nos limitar em algumas áreas, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos entender e viver na dependência total e completa de Deus, para que nós possamos entender que tudo é dele, que tudo é por intermédio dele, que tudo vem através dele e que tudo é para ele. Amém, amados? Irmãos, eu quero falar com você de algo tão poderoso que está sobre nós, que é a graça. Sabe, talvez você perdeu a esperança de ter uma geração diferente, de ter uma família diferente, você perdeu a esperança de ter um casamento diferente, você perdeu a esperança de ter uma família transformada, e eu quero dizer para você nessa noite, que há algo poderoso, que pode transformar a sua casa, transformar a sua família, transformar o seu ministério, transformar a mim e a você, chamado graça de Deus. A mesma graça, irmãos, que, como eu falei em oração, que colocou José dentro do palácio como governador, que colocou Davi para reinar sobre Israel, a mesma graça que tirou Jacó da situação que ele estava e colocou ele sendo Israel, pai das 12 tribos. A mesma graça que estava sobre Abraão, a mesma graça que estava sobre Paulo, a mesma graça que estava sobre Pedro, algo que eles receberam talvez sem merecimento. E é essa graça que está disponível sobre nós nessa noite, esse poder, esse algo tão poderoso chamado graça de Deus. A graça de Deus está manifesta, está liberada, é gratuito, não precisa se esforçar em nada. Irmãos, o que foi que derrubou, sabe, o que fez com que as muralhas de Jericó fossem derrubadas? A graça de Deus. Porque Deus teve misericórdia, porque Deus teve graça, sabe, teve misericórdia daquele povo e abençoou aquele povo, Israel, sobremaneira, irmãos. A graça de Deus está sobre o povo de Deus, está sobre a igreja de Cristo. A graça de Deus está sobre a sua vida, é algo que você recebe sem merecimento. Enquanto há graça, há esperança. Enquanto há misericórdia, há esperança. Irmãos, existe misericórdia para a sua vida ainda que você talvez esteja me escutando agora, me acompanhando, e você tenha se entorpecido durante todo esse domingo, você tenha bebido, você tenha, sabe, se embriagado, você tenha passado o dia inteiro na prostituição, na vida errada, ainda que você tenha vivido uma vida inteira, sabe, de pecado, uma vida inteira, de adultério, de vida errada, mas o Senhor nessa noite está ministrando através dessa pregação, que enquanto houver misericórdia de Deus, há esperança sobre essa terra, há uma esperança ainda, e a esperança é a misericórdia de Deus, a graça dele manifesta sobre as nossas vidas. A graça do Senhor é suficiente para nós, porque se eu tenho a graça, irmãos, eu tenho tudo que eu preciso. Deus pode mudar a sua história nessa noite, porque 1000 anos para Deus é como a vigília da noite que se passou. Deus pode transformar a sua história nessa noite, porque quando a graça de Deus nos alcança, irmãos, algo poderoso acontece, algo maravilhoso acontece nas áreas que nós mais pensamos que não poderia acontecer. O que foi que tirou José dentro daquele calabouço? O que foi que tirou Davi de trás das malhadas? O que foi que fez com que Esther, que era uma órfã, ser uma rainha que salvou o povo de Deus? O que fez com que Abraão saísse do Ur dos Caldeus e se tornasse nosso pai na fé? O que fez com que, sabe, tantos mártires, sabe, suportassem tudo e vencessem, ultrapassassem a barreira, se não fosse a graça de Deus? Bem, amados, a graça de Deus está sobre nós,
A graça de Deus está sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus está sobre nós. A minha graça é suficiente a você. Sabe, às vezes nós buscamos tanta explicação, buscamos tanta resposta em tantas coisas. Talvez eu estou falando com pessoas que têm trabalhado demais, pessoas que têm passado dias, noites em claro, trabalhando, correndo atrás de um propósito, de um objetivo, enquanto que a palavra de Deus diz que os seus Ele dá enquanto dorme. Amém? Irmãos, José dormiu no calabouço e quando ele acordou, ele estava sendo governador do Egito. Amém? Foi assim mesmo. Em fração de algumas horas, José, ele saiu do estágio do calabouço e foi colocado como governador do Egito. Para Deus o milagre é fácil. Quando a graça de Deus nos alcança, não tem dificuldades, não tem barreiras, não tem limitações. Quando a graça de Deus visita os hospitais, visita aquele que está internado, visita aquele que está, ali na situação de desespero, quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, ninguém pode impedir o poder de Deus de agir em nós. Amém? A graça do Senhor é suficiente sobre a nossa vida, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só que coisa linda, irmãos. Quando nós estamos fracos, quando nós nos julgamos fracos, julgamos que nós estamos debilitados espiritualmente falando, é naquele momento que o Espírito Santo começa a fazer a obra redentora em nossos corações. Foi nos momentos mais difíceis de nossas vidas que muitos de nós decidimos caminhar com Cristo, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. A graça de Deus, ela nos alcança nesses momentos e nos coloca de pé. Amém? Enquanto houver graça, haverá esperança. Enquanto houver misericórdia, haverá esperança. Então se levanta, meu irmão, nessa noite de domingo. Sabe, eu não sei qual é a circunstância em que você está inserido, eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei o que você tem passado na sua família, eu não sei o que você tem passado no seu ministério, eu não sei o que você tem passado no seu interior, nos conflitos que você vive aí dentro de você, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Se levanta, porque quando a graça de Deus alcança alguém, alguma coisa acontece, não há impossível, não há limitação. A graça de Deus é o maior poder do mundo. Você pode estudar, você pode se preparar, você pode ter bom network, você pode ter conhecimento, mas se você não tiver graça, de nada adianta. E da mesma forma, você pode não ter nada disso, você pode não ser eloquente, você pode não saber falar, você pode não ter muitos amigos, você pode não ser influente na sociedade, mas se a graça de Deus te alcançar, irmãos, os irmãos de Davi eram muito mais aparentemente bonitos, tinham uma aparência muito melhor do que Davi, diz a Bíblia. Davi era desprovido de aparência, né? Davi estava lá sujo no meio das malhadas, mas a graça de Deus alcançou Davi. Amém? José talvez não tivesse ali virilidade perante os seus irmãos, não era alguém notório perante os seus irmãos, mas a graça de Deus alcançou José e colocou ele como governador do Egito. O maior poder do mundo verdadeiramente é a graça de Deus, porque quando a graça de Deus alcança, irmãos, não interessa o lugar que você esteja, não interessa a situação que você esteja, Deus tira do pó o necessitado e coloca sentado entre os governadores da terra. Amém? Quando a graça de Deus alcança a vida do ser humano, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, alguma coisa acontece, não há limitação. Talvez você está dentro do seu intelecto, da sua mente, limitando o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero te chamar a atenção nessa noite, para de limitar Deus. Deus pode fazer na sua vida, num simples toque, Deus pode transformar a sua história. Continua de pé, persevera, não perca a sua esperança, se levanta para guerrear, porque um simples toque do Senhor pode transformar a história. A graça de Deus está disponível. A graça de Deus está sobre nós. Amém, meus irmãos? E eu quero encerrar essa pregação dizendo para você que a graça de Deus é tudo
tudo que eu e você precisamos. Sabe, nós somos salvos pela graça de Deus, não é porque nós somos merecedores. Até para sermos salvos é pela graça, não é pelo nosso merecimento. Então, quando Deus resolver derramar graça sobre mim e para você, nas suas orações, peça que Deus derrame graça sobre a sua vida. Graça de Deus, que é o favor sem merecimento. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que é algo que você recebe sem ter nenhum merecimento. Como é bom receber a graça de Deus. José sabe muito bem, José experimentou isso. Saulo experimentou isso. Davi experimentou isso. E tantos outros experimentaram isso. A graça de Deus tira alguém que estava numa situação de humilhação, de vergonha, de desonra, e coloca em situação de honra, de exaltação perante a sociedade, e no porvir a vida eterna. Amém? A graça é o combustível, a graça é o caminho, a graça é aquilo que Deus derrama sobre nós. Amém, amados? Não perca a sua fé, não desanime, não baixe a sua cabeça. Ainda há graça liberada sobre a humanidade. A graça de Deus, o favor de Deus, que nós não somos merecedores. Amém? Então, vamos orar em nome de Jesus, pedir para que Deus continue manifestando a graça dele sobre nós, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai,